Videogames são experiências imersivas, e isso significa sentir medo, choque, adrenalina e até aquele coração disparado que parece que vai parar. Fala galera, aqui é o Marco, e hoje, no Arcadia, a gente vai relembrar 10 vezes em que os games quase nos mataram do coração, começando com o número 10, o hospital em Alien Isolation. É difícil escolher uma parte só em Alien Isolation, porque o jogo inteiro já é praticamente um ataque de pânico digital. Mas o hospital se destaca. Você só chega lá na missão 5, mais de 1 hora de jogo, e o xenomorfo já foi apresentado antes, mas é ali que você realmente precisa lidar com ele. Não tem mais evento roteirizado nem barulho no corredor pra te assustar. O jogo te larga numa área enorme, dá um objetivo e solta o alien pra aparecer quando bem entende. É nessa hora que você entende o terror real. Essa criatura pode surgir de qualquer lugar, te encontrar quase instantaneamente e caçar sem parar. E diferente de partes posteriores, aqui você praticamente não tem defesa nenhuma. Em jogos de terror, normalmente morrer tira a atenção, mas em Isolation, morrer só deixa tudo mais desesperador. E isso é mérito direto da IA do bicho. Você nunca sabe quando ele vai aparecer, e cada morte te deixa ainda mais nervoso. Agora no número 9, o bebê monstro em Resident Evil Village. Tirando o comecinho, Village não é exatamente um jogo aterrorizante. Ele puxa mais pra vibe de Resident Evil 4, ação macabra, mas não aquele terror psicológico pesado. E é justamente por isso que o maldito bebê pega todo mundo de surpresa. Quando você entra na casa de bonecas, o jogo pausa a fórmula Resident Evil e por alguns minutos vira praticamente um Silent Hill. A construção de clima é lenta, corredor escuro, silêncio opressor, até que de repente um bebê gigante, disforme, grotesco, aparece no meio da escuridão. É nojento, inesperado, e a única forma de sobreviver é fugir. Você corre desesperado até o elevador que marca o fim do pesadelo. Na primeira jogada, esse momento é um choque absoluto. Os jogos da série sempre tiveram momentos estranhos, mas nada chega perto disso. É curto, mas é intenso, perturbador e totalmente memorável. Número 8, os Leviatãs em Subnautica. O que faz Subnautica ser uma experiência de terror tão única é que, tecnicamente, ele nem é um jogo de terror, é de sobrevivência. Ele não precisa forçar o susto. O medo já está na premissa. Você está preso num planeta oceânico, passa a maior parte do tempo embaixo d'água, sempre com o risco de afogamento rondando sua mente. E tudo isso num jogo. Só isso já é tenso. Mas quando o jogo começa a soltar os Leviatãs, predadores gigantes e implacáveis, o desespero dobra. Você não tem como enfrentá-los de verdade. As opções são fugir ou se esconder. Se eles te acham, acabou. Já é apavorante quando você vê um de longe, em campo aberto, mas o terror real é quando eles aparecem do nada, saindo da escuridão. O jogo obriga você a explorar regiões cada vez mais fundas e escuras, e a cada descida bate aquele frio na barriga. E aí do nada surge um Leviatã fantasma querendo arrancar seu rosto, e o resto também. É nesse momento que você entra em pânico, pausa o jogo e levanta da cadeira para tomar um ar. Se você já tem medo de mar aberto, esse jogo não é para você. Na 7ª posição, o dentista em BioShock. E já que estamos falando de água, o BioShock original pode não ser lembrado como um jogo de terror, mas sua atmosfera é única até hoje. As primeiras horas puxam bastante pro lado do medo, especialmente no pavilhão médico. É o cenário perfeito para susto, cheio de equipamentos médicos, cirurgiões enlouquecidos e mutantes vagando pelos corredores. Uma introdução perfeita ao caos de Rapture, a cidade subaquática. O momento mais marcante? A ala odontológica. Você encontra um tônico genético e assim que pega, um splicer médico completamente pirado aparece atrás de você. I'm opening your...
Não é o susto mais elaborado do mundo, mas é absurdamente eficaz. Um choque rápido, memorável e que marcou época. E não é o único momento tenso do jogo, mas sem dúvida é um dos que ficou gravado na memória de todo mundo que jogou. Agora no número 6, o porquinho em Outlast. Outlast é o tipo de jogo que não perde tempo em mostrar que você está totalmente ferrado. O game te dá só alguns minutos de paz, explorando o manicômio abandonado, aquele silêncio desconfortável, até que o clima vira de vez. O timing é perfeito, você está tenso, já imaginando coisa ruim, e de repente se depara com um corpo pendurado. E o pior, ainda está vivo, agonizando. É aquele momento em que você percebe, ok, não tem salvação aqui, e aí vem o golpe final. Enquanto você rasteja por uma abertura estreita, achando que vai ter um tempinho pra respirar, surge Chris Walker, o brutamontes que te chama de porquinho. Ele simplesmente te arranca do duto e te arremessa por uma janela. O susto é tão repentino que não tem preparo psicológico que dê conta. Esse encontro não é só mais um jump scare, é a assinatura de Outlast. Ataques inesperados, zero piedade, brutalidade explícita. O jogo não está interessado em te dar tempo pra pensar, está interessado em te quebrar mentalmente. E consegue. Essa cena define todo o resto da experiência. Você percebe que está diante de um pesadelo em que não há como lutar, só fugir. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. No número 5, a escada em Fear. E agora, a famigerada escada em Fear. Se você jogou, já sabe qual é. Ela está gravada na sua memória gamer. Não precisa de spoiler, só de ouvir a escada do Fear já bate aquele calafrio. E o mais curioso é que, em teoria, Fear não deveria ser tão assustador. Você é um super soldado com reflexos sobre-humanos, capaz de ativar bullet time e dizimar inimigos como se fosse o Neo de Matrix. Na prática, deveria ser um jogo de ação, não de terror. Mas aí entra Alma Wade, a garotinha fantasma, e a Monolith mostra como misturar filme de ação casca-grossa com o horror japonês. E a escada é o melhor exemplo dessa mistura. Normalmente, escadas em jogos são seguras, são animações fixas, momentos em que você relaxa porque nada vai acontecer. Só que Fear joga isso pela janela. Você entra em uma sala normal, encontra uma escada qualquer e começa a descer. De repente, Alma surge no topo, imóvel, só te encarando. Isso já é suficiente para gelar o sangue. Mas quando você termina a descida, dá de cara com Paxton Fettel, o vilão canibal, bem na sua frente. Não tem combate, não tem como morrer ali. É um susto roteirizado. Mas a execução é tão precisa que até hoje é lembrado como um dos melhores jumpscares da história. O impacto foi tão grande que virou referência de design. Esse momento mostrou como usar timing e expectativa contra o jogador, transformando algo banal, uma escada, em trauma coletivo. Até hoje, quando se fala em sustos bem feitos nos games, esse é o exemplo que volta. Fear provou que não é preciso exagero para assustar. Basta inteligência no momento certo. E com isso, essa escada virou uma lenda gamer. Em quarto lugar, o chupador de sangue em Stalker. Dentro de Stalker, existem dois inimigos que todo jogador aprende a temer de verdade: o controlador e os chupadores de sangue. O primeiro já assusta pelo ataque psíquico bizarro, mas os chupadores, eles são simplesmente um pesadelo ambulante. Eles são, basicamente, os Deathclaws do universo Stalker, brutais, resistentes e implacáveis. Mas o que os torna realmente aterrorizantes é a habilidade de ficarem invisíveis. Você nunca sabe quando um deles está rondando, e como o próprio nome do jogo já entrega, ser perseguido é praticamente regra aqui.
Quando você finalmente consegue ver um, normalmente já é tarde demais. Segundos depois, você está morto. A única forma de lidar com eles é jogando com um cuidado extremo. E mesmo assim, parece cara ou coroa. Sim, eles têm fraquezas, não são invencíveis, mas as primeiras vezes que você os encontra são traumatizantes. Esses encontros estão entre os momentos mais tensos e assustadores da franquia. Número 3. Pigsy em Manhunt. No final de Manhunt, você já passou de presa a predador. Depois de dominar o sistema de controle meio travado, você vira uma máquina de matar. Espreita nas sombras, elimina qualquer um que cruze o seu caminho. Chegar até essa parte do jogo faz você se sentir praticamente invencível. E então aparece Pigsy. O jogo inteiro dá pistas sobre esse psicopata, mas mesmo assim ele consegue te pegar de surpresa, rasgando as portas do elevador com uma motosserra. Pra piorar, todas as suas armas somem, e agora você está sendo caçado por um lunático nu, balbuciando insanidades e usando apenas uma cabeça de porco ensanguentada. E não é uma máscara estilizada, é grotesca, pingando sangue. A cada passo em falso, morte instantânea. É uma inversão completa da dinâmica do jogo. De caçador, você volta a ser a presa. Número 2. O retorno ao Ishimura em Dead Space 2. De longe, o momento mais assustador de toda a franquia Dead Space acontece quando você precisa voltar ao USG Ishimura em Dead Space 2. É ao mesmo tempo uma viagem nostálgica e uma obra-prima de construção de tensão. O jogo te coloca de volta naquele navio fantasma, e a cada passo você tem a certeza de que vai ser atacado, mas nada acontece. E isso é o genial. Dead Space 2 é mais voltado para ação do que o primeiro jogo, e justamente por isso esse segmento é tão eficaz. Você espera inimigos o tempo todo, dedo no gatilho, pronto para explodir o primeiro necromorfo que aparecer. Mas o jogo não te dá essa chance. Você atravessa corredores, câmaras de descompressão, salas e nada. O silêncio vai ficando ensurdecedor, a espera vira tortura. Até que, boom, de repente a maior horda de necromorfos até aquele ponto invade sem dó. O jogo te solta uma avalanche de inimigos e não para mais. É caótico, estressante, esmagador. A tensão acumulada explode em desespero puro. Não tem cutscene, não tem truque visual, não tem enrolação. Só design de jogo no estado bruto. Silêncio, expectativa e depois carnificina. Uma das sequências mais bem ritmadas já feitas em survival horror. No número 1, os ReDeads em The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ninguém esperava que um Zelda fosse traumatizar uma geração inteira, mas a Nintendo fez isso. E tudo o que precisou foi criar os ReDeads, inimigos cujo nome já soa errado e cuja aparência foi responsável por pesadelos em 1998. Eu, como muita gente, entrei em Ocarina of Time esperando algo no nível Mario 64. Afinal, era Nintendo, colorido, divertido, no máximo um piano assassino aleatório. Valeu por isso, Mario. Mas os ReDeads foram um choque total. Eles são raros, mas cada encontro é horrível. Quando olham pra você, soltam um grito arrepiante que paralisa o Link no lugar. Se você não reage rápido, eles agarram o personagem com braços e pernas e o esmagam até a morte. A combinação do rosto bizarro, dos movimentos bruscos e da estética de baixa poligonagem do Nintendo 64 dá a eles uma aura ainda mais perturbadora. Pode parecer simples hoje, mas jogando dentro do contexto é um terror genuíno. Parte da eficácia é o quanto eles são inesperados. Zelda nunca foi pensado como terror. Você entra relaxado, com falsa sensação de segurança e de repente paralisado de medo.
A partir desse momento, o jogo muda. Você passa a jogar se perguntando, quando eles vão aparecer de novo? E essa incerteza é o que mais apavora. Os Redeads não só marcaram Ocarina of Time, eles definiram uma geração inteira de gamers que nunca mais olharam pra Zelda do mesmo jeito. E é isso, galera. Esses foram 10 momentos que quase nos mataram do coração nos videogames. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses te traumatizou de verdade? E qual outro momento de game deveria estar nessa lista? Deixa nos comentários que eu vou ler tudo. Se curtiu o vídeo, clica no curtir porque ajuda muito. E se chegou aqui de paraquedas, se inscreve no Arcadia e ativa o sininho. Tem vídeo novo todo dia com listas, reviews e aquele papo gamer sem filtro que você já conhece. Valeu por assistir até aqui. Eu sou o Marco e a gente se vê no próximo vídeo.